Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu pretendo trazer um significado físico para a propriedade parcial molar. Você lembra que no nosso último encontro nós conversamos sobre propriedades parciais molares e nós vimos que elas são propriedades que só existem para mistura. Então nada melhor do que trazer um significado mais próximo da realidade para que você consiga compreender com mais clareza o que é a propriedade parcial molar. Observa primeiro aqui em cima que a gente deixou explícito a definição obtida na nossa última aula, ou seja, uma propriedade parcial molar de uma espécie I, ela é a variação da propriedade total em relação ao número de mols, mantendo-se constante temperatura, pressão e número de mols de todas as outras espécies diferentes da espécie I. Então, para entender o que é a propriedade parcial molar, eu vou trazer um exemplo aqui relacionado com o volume. Então, você deve lembrar que na nossa última aula a gente falou sobre uma mistura etanol e água, né? Então, eu vou tentar elucidar isso com um sistema que está mantido a temperatura e pressão fixos, e esse sistema contém uma mistura com etanol e água. Então ele tem uma quantidade de número de mols de água, tá aqui, NW, e uma quantidade de número de mols de etanol, NE, no estado número 1, que possui um volume número 1. Tá? Acoplado a esse sistema, a gente tem uma seringa. E nessa seringa, a gente tem uma quantidade de mols de água puros. Tá? E essa quantidade que vai ser adicionada ao meu sistema, ela vai ocasionar uma variação de NW em relação ao número de mols da água. Lembrando que, nesse caso, o volume molar da água pura, ele corresponde a 18 ml por mol. Quando eu fizer esse processo e adicionar essa quantidade de número de mols ao meu sistema, você vai perceber que o volume total do sistema vai diminuir. Por isso vai formar aquele espaço ali em amarelo que corresponde a essa variação do meu sistema. Então, se eu mantiver temperatura e pressão constantes e iguais no início do processo, eu vou ver que o volume 2, ou seja, no estado 2, depois que eu adicionar essa quantidade de água, ela corresponde ao volume 1 mais essa variação ΔV, que pode ser tanto positiva quanto negativa. Tá? Isso depende das interações presentes na mistura. No caso do número de mols de água, o número de mols de água corresponde ao número de mols do estado 1 mais aquilo que veio de dentro da seringa, o NW. E o número de mols de etanol, nesse caso, ele não varia, ele permanece constante. Então, vejam que esse processo de passar do estado 1 para o estado 2, ele tem tudo a ver com uma propriedade parcial molar. Nesse caso, o volume. Tá? Se eu quisesse calcular o volume parcial molar da água, como a gente está vendo aqui, ó, o volume parcial molar da água ele deveria ser calculado considerando a derivada do volume total em relação ao número de mols, mantendo-se quem constante? Temperatura, pressão e número de mols de etanol. Certo? Eu poderia aproximar essa variação, caso ela fosse infinitesimal, a um delta. Tá? Então eu poderia dizer assim, ó, essa variação do volume total corresponderia a esse ΔV que a gente observou, essa linha amarela, essa redução do volume. Tá? No caso da variação do número de mols da água, como eu tenho que fazer para a espécie I, então essa variação vai corresponder aqui ao número de mols que foram inseridos por meio da seringa. Agora, curioso que se eu fizer esse experimento, eu vou obter um volume parcial molar da água correspondente a 16,9 ml por mol. O que isso significa? Se você comparar com o volume molar da água pura que estava na seringa anteriormente, para cada mol de água, ela ocuparia um volume no espaço de 18 ml. Só que quando você adiciona essa água a um sistema que contém uma substância diferente, nesse caso o etanol, perceba que a gente não pode mais falar do volume molar da água pura, porque agora existem interações.
Então, eu vou tratar, nesse caso, como volume parcial molar da água. E perceba que, por causa das interações, o volume que ocupa 1 mol de água na presença de mols de etanol, ele é menor, é 16,9. E aí você tem que se perguntar, mas por que é menor? Bem, isso se dá por causa das interações. Quando você coloca água e etanol juntos, existe uma forte ligação em relação às ligações de hidrogênio. Então quer dizer que essas moléculas vão estar muito mais próximas umas das outras. No caso das moléculas de água, você consegue perceber aqui que elas não vão ter mais um volume de 18 ml, e sim 16,9. Tá? Então, por isso que a propriedade parcial molar, ela representa qual é a contribuição para o volume total de uma mistura quando eu adiciono uma quantidade infinitesimal de uma espécie, como por exemplo a espécie I. Nesse caso, a gente percebeu que as forças de atração dominam o sistema e é por isso que o volume molar da água deixa de ser 18 e passa a ser o volume parcial molar da água com 16,9. Bem, eu espero que essa explicação tenha deixado mais clara qual é a importância física da propriedade parcial molar e principalmente deixado claro para você que agora, quando a gente trabalha com misturas, as interações vão fazer toda a diferença no sistema. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários e a gente se vê num próximo momento. Muito obrigado.